Olá, seja bem-vindo à aula do Departamento Pessoal. Nesta aula, iremos aprender o que é periculosidade e como calcular. O que é periculosidade? Bom, a palavra periculosidade diz a respeito a algo perigoso, sendo assim, a palavra periculosidade no trabalho pode ser entendido como aquilo que gera ameaça ou perigo à integridade física do trabalhador. Na Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, no artigo 193, a periculosidade no trabalho está descrito da seguinte forma: são consideradas atividades ou operações perigosas na forma de regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aqueles que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a trabalhos que são inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Então, todo trabalho que, exemplo, se você trabalha com algo inflamável ou explosivos ou energia elétrica, é considerado algo perigoso. Então, você tem direito à periculosidade. Bom, já que a periculosidade é um trabalho perigoso, na qual o trabalhador se dispõe, o que é o adicional de periculosidade? Bom, o adicional de periculosidade no trabalho é um direito concedido por lei aos trabalhadores que exercem atividades ou operações consideradas perigosas. Diante disso, quando for constatado que o trabalhador está sujeito à periculosidade, ele receberá um benefício. Segundo o artigo 193 da CLT, em condições de periculosidade, o trabalhador receberá um adicional de 30% com base em seu salário, sem os acréscimos resultantes de prêmios, gratificações e entre outros. Aqui eu coloquei exemplo de periculosidade no trabalho. A norma regulamentadora define quais são as atividades que representam periculosidade no trabalho, citando em seus anexos, que são atividades e operações com explosivos, atividades e operações inflamáveis, atividades e operações com radiações ionizantes ou substâncias radioativas, atividades e operações com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais, atividades e operações com energia elétrica e atividade e operações com motocicleta. Então, como eu havia dito, todas essas atividades e operações são trabalhos perigosos. Então, todos os trabalhadores que trabalham nessas áreas, com eletricidade ou com explosíveis, têm direito à periculosidade. Então, exemplificando, os frentistas de postos de combustíveis, os trabalhadores do setor de elétrica, os trabalhadores de usinas nucleares e também os operadores de distribuidoras de gás e os fabricantes de explosivo, como alguns dos profissionais que trabalham nessas condições de periculosidade no trabalho, eles têm direito à periculosidade, a esse adicional. Então, resumindo, para o recebimento do adicional de periculosidade, o empregado deve estar em contato permanente com explosivos inflamáveis ou energia elétrica, estendendo esse adicional de periculosidade para os motoboys e os vigilantes e seguranças. Aqui vamos ver os reflexos da periculosidade. O que são esses reflexos? Exemplo, você vai fazer o cálculo de FGTS para esse trabalhador. Você deve incluir esse adicional de periculosidade. Exemplo, ele recebe de FGTS, sei lá, R$ 200. E ele recebe de periculosidade R$ 60. Então, você irá fazer o valor R$ 200 do FGTS mais 60. Então, esses são os reflexos de periculosidade. Assim, fica também para gratificação natalina, que é o 13º, férias mais um terço e também o aviso prévio. Então, como eu havia dito, você irá calcular
o valor do FGTS ou das férias ou da gratificação natalina, mais o valor da periculosidade, desse adicional. E quando há falta do empregado na empresa, o que fazer? Bom, a periculosidade está intimamente ligada ao salário base do empregado. Então, assim, quando há falta, o empregado terá o desconto da falta ou das faltas. Então, dependendo se ele falta uma, duas ou três vezes. Então, mais o descanso semanal remunerado, que é o DSR. DSR significa descanso semanal remunerado. Então, continuando, mais o descanso semanal remunerado e os 30% da periculosidade será sobre o resultado base menos faltas menos o descanso semanal. Então, ele sofre esses descontos caso há falta. Aqui eu coloquei como exemplo para sabermos como calcular esse adicional de periculosidade. Então, vamos ao exemplo. O empregado que trabalha como eletricista industrial com salário de 2.830 tem como direito o adicional de periculosidade. Por que ele tem esse direito desse adicional? Porque ele trabalha como eletricista, é algo perigoso, como eu disse. A periculosidade é algo perigoso. Então, ele tem esse direito conforme o artigo 193 da CLT. Então, vamos aos cálculos. Primeiro, você pega o salário base do empregado, que é 2.830, e multiplica por 30%, porque ele recebe 30% de periculosidade. Então, ficará 2.830 vezes 30%. Então, ele ficará com o valor de periculosidade de R$ 849 que ele receberá. Exemplo 2. Um empregado que trabalha como vigilante com salário de 1.800 tem como direito o adicional de periculosidade conforme o artigo 193 da CLT. Por que ele tem esse direito? Porque ele trabalha como vigilante. Então, vamos ao cálculo de adicional de periculosidade. Primeiro, como eu havia dito, você pega o salário base. Aqui, neste caso, o salário base dele é 1.800 e você multiplica por 30%. Então, ficaria 1.800 vezes 30%, que será R$ 540. Exemplo 3. Um empregado contratado como vigilante com o salário de 1.800 terá direito ao adicional de periculosidade. Porém, no mês de junho, esse empregado teve uma falta injustificada, resultando em um desconto de R$ 60. O descanso semanal remunerado dele também foi descontado no valor de R$ 60. Qual o impacto disso no cálculo da periculosidade? Então, você irá calcular o salário base dele, que é 1.800, menos a falta, que é R$ 60, menos o descanso semanal, que também foi descontado R$ 60. Você pega todos esses valores e multiplica por 30%. Então, ficaria 1.800 menos 60 menos R$ 60, que o descanso semanal nele foi descontado R$ 60 e também o desconto pela falta injustificada também foi R$ 60. Então, você pega todos esses valores, multiplica por 30%, que o resultado ficará R$ 504. Então, como ele sofreu esse desconto, ele não teria o valor certinho deles, e sim seria descontados pela falta injustificada e também pelo descanso semanal. Então, todos esses valores com o desconto ficaria R$ 504.